Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso curso de Lógica de Programação com Unity. Eu sou Nathan e hoje vamos para a nossa 14ª aula, onde iremos falar sobre a movimentação do player. Na aula anterior, nós tínhamos aprendido como nós podemos capturar, o nosso input aqui no Unity. Agora, nós precisamos descobrir como nós podemos transformar estes inputs em uma forma de movimentar o nosso personagem no jogo. E para isso, nós podemos utilizar alguns recursos aqui do nosso Unity. O primeiro recurso aqui que nós vamos aprender é o Transform. Então, o que é esse Transform? O Transform ele é uma propriedade aqui presente no Unity. Ele representa uma transformação espacial aqui do nosso objeto 3D. Então, em resumo, esse Unity ele é uma propriedade que ele vai encapsular todas as informações necessárias para nós posicionarmos o nosso objeto. Nós podemos também girar, escalar, transformar de fato mesmo o nosso objeto. Então, com essa propriedade de transform, eu posso acessar uma função que está relacionada a ela. Então, eu posso, com ponto aqui, ver essas funções, e uma dessas funções aqui que nós vamos utilizar é o translate. Então, translate, é essa função, esse método, que nós vamos utilizar aqui para movimentar o nosso objeto aqui do player. Então aqui ele já explica aqui que o translate aqui do transform ele move na direção e na distância aqui da translação. Então vamos chamar então esse método aqui. Vamos abrir aqui parênteses e veja então que para utilizar então esse translate, se eu ver aqui nas informações dele, veja aqui que ele pede então um objeto aqui, um vector tree. Então, se nós formos ver aqui no nosso input, nós estamos utilizando o float, Nós não estamos usando esse vector tree. Então, o que é esse vector tree, Esse vector 3? Então, o vector tree ele é uma estrutura de dados que armazena as informações sobre a posição e a direção aqui no espaço tridimensional, Porque nós estamos trabalhando aqui com objetos 3D, Então eles têm 3 dimensões, x, y e z. Então, em outras palavras, o vector tree então, ele é uma maneira de representar esses 3 valores numéricos que correspondem então às coordenadas x, y e z aqui nesse nosso sistema aqui tridimensional. Então, eu preciso encontrar então uma forma de transformar esses inputs nesse vector tree. Então, para fazer isso, então, eu vou chamar aqui meu vector tree. E eu vou dar um nome, então, para esse vector tree. Eu vou chamar, então, de movimento, Que é o movimento que nós queremos fazer do nosso objeto. Agora, eu preciso, então, criar, então, a forma aqui que eu vou armazenar esse vector tree aqui, transformar esses inputs, então, no vector tree. Para isso, então, eu vou utilizar aqui new vector tree. E abrir, então, parênteses. E aqui dentro desses parênteses, então, que eu vou passar as informações aqui para poder criar esse vector tree. Então, com esse vector tree aqui, eu tenho várias formas de construir esse objeto. E uma forma que nós vamos utilizar é passando, então, os valores x, y e z. Então, para representar primeiro o nosso valor x, nós vamos utilizar, então, esse nosso input horizontal. Então, vamos utilizar o valor que nós capturamos aqui no input horizontal aqui do nosso input.getAxis e vamos passar esse valor aqui como valor de x aqui do nosso vector tree. Agora, se eu apertar aqui vírgula para passar o próximo valor, veja que agora ele pede primeiro um float aqui, x que nós passamos, input horizontal. Ele pede também um input aqui, um valor aqui de float do y. Como nós estamos trabalhando 3D, nós vamos utilizar então x, y e z. Então agora, no nosso caso aqui, no y, como é uma posição aqui que seria, por exemplo,
para subir e descer aqui, nós vamos passar então um valor 0, porque nós não vamos utilizar esse valor y. Nós vamos movimentar só na horizontal e na vertical. Então, aqui eu passando o valor 0f, aqui, representado aqui por ser um float. E agora eu vou passar o valor da vertical, que é nosso input vertical. Dessa forma, então, eu consegui criar então um objeto aqui vector, do tipo vector tree, que armazena esses 3 valores desta forma aqui. Então eu consegui converter o valor dos inputs, tanto horizontal como vertical, nesse vector tree. Agora que eu consegui criar aqui o meu vector tree com os valores então dos meus inputs, eu posso então pegar esses valores e colocar aqui no meu translate, então, para fazer a movimentação. Agora que eu já tenho tudo aqui configurado, eu posso também apagar esses outros prints que nós tínhamos feito e esses outros exemplos aqui da aula anterior. Dessa forma, então, eu vou ter aqui apenas aqui os inputs, né, que eu preciso, convertendo aqui no nosso vector tree e passando aqui para nosso método translate. Então, para ficar mais fácil a visualização, eu vou também dar um print desse movimento para nós vermos se ele está capturando os valores corretamente aqui. Então eu posso dar aqui um print, salvar, e agora eu vou rodar aqui no meu Unity. Agora eu vou executar então o meu código que eu acabei de fazer, e agora eu vou apertar aqui uma das teclas, vou apertar a tecla D para movimentar para a direita. E veja então que o meu objeto ele movimentou, mas ele foi muito rápido, né? Ele foi tão rápido que até saiu da cena. Ó, se eu apertar para voltar, ele vai ficar indo de um lado para o outro. Então, ele está muito rápido, né? Isso está acontecendo porque o nosso jogo, ele atualiza, né, por frames, aqui no nosso método aqui, update. Então, por exemplo, se o nosso jogo ele tiver muitos frames, ele vai ficar executando todas essas instruções de uma forma muito rápida, né? Então, e não é isso que nós queremos que nossa movimentação ela seja constante aqui no nosso jogo, independente, né, do hardware, né, do computador, da máquina que estiver rodando esse código. Então, dependendo da máquina, ele vai se movimentar de formas diferentes, né, a velocidade vai mudar. Para manter, então, isso constante, nós podemos utilizar aqui uma função aqui do Unity. Nós podemos utilizar, então, time.deltaTime. Dessa forma, então, com o time.deltaTime, eu consigo, então, controlar, né, essa velocidade de acordo com o tempo e não mais com os frames, né? Porque os frames é algo que não é constante, né? Ele pode mudar, variar dependendo da máquina, né? Então, o time.deltaTime, então, é uma propriedade estática, né, da classe time no Unity. Ela é comumente usada para controlar a suavidade do movimento, né? Então é isso que nós estamos fazendo, para não ter aquela velocidade gigantesca, né, que nós estávamos vendo ali na hora da execução. E assim a gente consegue garantir o comportamento dos jogos, que eles sejam de forma constante, em diferentes plataformas e em diferentes taxas de quadros. Então, é com esse time.deltaTime que nós vamos conseguir então suavizar e fazer com que os comportamentos sejam baseados no tempo, né, e não sejam mais diferentes dependendo aí da plataforma ou das condições aí dos desempenho de onde esse nosso jogo ele estiver rodando. Então isso aqui é algo que é amplamente utilizado aí no Unity para garantir uma experiência aí de jogo mais fluida. Então, dessa forma aqui, eu vou conseguir ter um movimento aqui mais constante na hora da execução aqui do meu jogo. Então, eu vou executar agora novamente. Vamos ver agora como que ficou o resultado. Agora, veja que eu consigo movimentar aqui o nosso objeto de forma mais lenta, mas agora ele ficou muito lento, né? E agora como nós podemos resolver isso? Como que nós podemos controlar, então, essa velocidade? Nós podemos fazer isso através de uma variável, né, que nós podemos definir. Então eu posso criar aqui em cima, aqui na nossa classe player, eu posso criar uma variável aqui que vai ser public, para nós podermos alterar ela lá direto no editor do Unity, para ter acesso a ela. Eu vou chamar ela de velocidade
do movimento, velocidade de movimento, e vou atribuir um valor aqui para nós ir testamos indo verificando qual velocidade então que vai ficar nosso objeto, e daí nós podemos ir calibrando, né, esse valor. Então, com esse valor então aqui eu posso colocar ele junto aqui, somando aqui. Veja que eu estava multiplicando, né, essa velocidade do movimento que nós calculamos aqui no input horizontal e vertical pelo tempo. Daí ele ficou daquela forma, né, mais lenta. Agora eu vou multiplicar também pela nossa velocidade do movimento. E assim nós vamos ter mais controle então sobre esse movimento aqui do nosso objeto aqui no jogo. Então eu vou executar aqui. Então veja que agora eu tenho um movimento mais interessante aqui, eu consigo controlar agora a velocidade. Se eu acessar aqui o meu player, eu posso alterar aqui esse valor diretamente aqui na variável aqui, que está na minha classe. Eu posso deixar tanto ele mais rápido, quanto eu posso diminuir esse valor. Mas lembrando aqui que eu estou fazendo essa alteração aqui no modo play, então essa alteração não vai ser salva. Então eu posso testar aqui os valores. Quando eu achar aqui um valor que eu encontrei que eu achei interessante, eu posso então tirar aqui do modo player e salvar esse valor aqui, dar um Ctrl S aqui também na cena para salvar, e dessa forma eu tenho agora um objeto aqui na movimentação aqui que eu desejo, e ficou dessa forma. Eu posso também aqui no meu jogo alterar a forma que eu visualizo aqui. Tenho a visualização aqui do meu jogo aqui no modo game. Através aqui do Scene, eu posso, por exemplo, selecionar aqui meu main camera, né, que é a câmera, né, que faz a visualização aqui do jogo, e eu posso alterar aqui a posição dela, e assim eu consigo mudar então a visualização aqui do meu jogo. E aqui nas ferramentas, eu posso, por exemplo, acessar aqui essa ferramenta de rotacionar, e aqui eu posso então rotacionar também a minha câmera e mudar a forma que eu visualizo aqui no meu jogo. Aqui do lado eu tenho uma pré-visualização aqui de como irá ficar dentro do jogo. Então essa visualização da câmera. E aqui então eu posso vir aqui também na ferramenta de movimentação e ir movimentando até encontrar então a posição aqui que eu acho ideal aqui então para o meu jogo, que vai ficar então essa vai ser a visualização aqui da câmera. E aqui então eu posso vir aqui no modo game também e ver como que ficou também essa visualização. E eu posso ir então aqui ir movimentando até achar a posição que eu acho ideal. Dessa forma então eu posso também dar aqui um play e ver como que ficou então na hora do modo aqui que eu vou estar jogando. Então, se eu ver aqui fazer a minha movimentação, o jogo ficou desta forma então, com a posição da câmera aí que nós definimos. E lembre-se sempre que quando você fizer uma alteração aqui no Scene, você vai ver que vai ficar esse ponto aqui de asterístico. Isso nos mostra que não está salvo. Então se eu fechar, por exemplo, o meu jogo aqui, acabar a luz, alguma coisa do tipo, minhas alterações aqui não vão estar salvas. Então eu preciso dar um Ctrl S ou vir aqui em File e em Save aqui para salvar as minhas alterações. Então dessa forma aqui eu não vou perder todas as minhas alterações, as configurações que eu estou fazendo aqui nos meus objetos. Então é sempre bom lembrar aqui de salvar o seu projeto também, para não perder essas alterações. Para ficar então uma resolução também mais interessante, eu posso alterar aqui a resolução, posso por exemplo colocar numa resolução aqui Full HD e posso mudar a escala aqui também, que vai ficar também mais interessante. Eu posso executar e ver aqui então como que ficou a movimentação aqui do meu objeto. E executando aqui também, eu posso ver aqui no console, como nós tínhamos feito um print, eu consigo ver o valor aqui do meu vector tree. Veja então que ele é uma estrutura aqui com 3 valores, conforme então eu aperto, né, os botões, ele vai alterando esses valores aqui do vector tree, e tudo isso se converte então no movimento aqui, né, porque nós fizemos então
essas instruções aqui no nosso código, que pegam então os valores dos inputs, transformam num vector tree. Nós fazemos aqui um print, né, para visualizar esses valores aqui na tela, no console. Então passamos aqui para transform.translate e calculamos aqui de acordo com o tempo e a velocidade aqui que nós definimos nessa variável. Então, essa foi uma forma básica aqui de como nós podemos então movimentar o nosso personagem aqui no jogo. Espero então que vocês tenham entendido aí cada uma das funções aí que nós utilizamos aqui para fazer a movimentação do personagem. Então é isso. Obrigado aí a você que assistiu. Não se esqueça aí de se inscrever, de deixar seu like, seu comentário e ativar as notificações. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.